Daremos sequência a uma série de vídeos sobre Guerra Fria, esse fato que marcou tanto a segunda metade do século XX e que também fez com que se formassem várias instituições, a partir daquele momento, cujos impactos estão presentes até hoje. Então, para dar sequência, no vídeo anterior, nós tratamos da questão do presidente Truman apresentar ao Congresso uma ideia de uma doutrina, de uma nova forma de encarar, principalmente, o avanço político, de influência política da União Soviética. Então havia todo um temor com relação a esse avanço. E esse avanço ficou muito claro, o estabelecimento de um contraponto a esse avanço com relação aos Estados Unidos. O que motivou Truman a realizar essa apresentação ao Congresso americano? Quais foram as motivações? Bem, no ano anterior, em 1946, já afastado do poder, o primeiro-ministro Winston Churchill promoveu um debate em uma universidade americana e nesse debate ele estabeleceu um conceito chamado cortina de ferro. O que seria a cortina de ferro? Seria um bloqueio às ações democráticas ou aos países capitalistas que detinham a democracia e o leste europeu. Então seria um conjunto de países sob influência da União Soviética, né? No caso ali Polônia, Alemanha Oriental, Hungria, Tchecoslováquia, enfim, vários países do leste europeu que teriam aderido à ideia do regime socialista ou comunista para alguns da União Soviética, né? Então essa adesão fez com que se formasse um bloqueio e esse bloqueio ele estabeleceu como cortina de ferro. Além disso, o que ele preconizou quando realizou essa apresentação? Que haveria um bloqueio à própria ação das democracias, né? Que não haveria mais espaço para as democracias nesses países. De certa forma, estabelecendo uma ideia de que ali haveria um regime totalitário, um regime de controle através de um partido único sob influência da União Soviética. Então havia uma ameaça à paz. Né? Então a ideia de paz permanente, que foi uma ideia que surgiu após o fim da Segunda Guerra, que vai influenciar inclusive o estabelecimento da ONU, que a gente vai falar em próximo vídeo, ela estava sob ameaça. Então havia todo um clima de tensão no ar. Claro que esse clima de tensão já estava acontecendo antes do final da própria Segunda Guerra Mundial. No último grande encontro, que foi Potsdam, já sem a presença de Roosevelt, havia um clima de tensionamento ali, tanto que o próprio presidente Truman também anunciou que tinha uma arma extremamente letal já construída, né, que seria a própria bomba atômica, né, que poderia ser utilizada aos adversários dos Estados Unidos. Então já havia todo um tensionamento da ordem político e ideológica no ar já naquele momento. Além de todo o tensionamento em Kurdistão, outros aspectos precisam ser analisados com relação ao estabelecimento da doutrina Truman. Um aspecto importante é que a gente tem que entender que aqueles países da Europa, e até alguns não tanto no eixo europeu, mas mais no Oriente, né? Esses países, havia se formado nesses países resistências ao nazismo. E essas resistências ao nazismo, muitas vezes, eram promovidas principalmente pelos partidos comunistas desses países, né? Então havia toda uma formação de uma resistência na Segunda Guerra Mundial, ocorreu, né? Dessa resistência ligada aos partidos comunistas locais desses países. Então esses membros dos partidos comunistas exerceram uma certa liderança durante o período da guerra em oposição ao nazismo. Então, com isso, havia toda uma ideia de um heroísmo ligado a alguns deles. Tá? Isso é importante também a gente demarcar. Outros aspectos importantes seriam as duas crises que se estabeleceram na Turquia e na Grécia. A Turquia havia uma crise na Turquia porque havia um controle, uma disputa pelo controle com relação ao caminho entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Negro. Ponto extremamente estratégico para as embarcações da época. Até hoje, ainda muito estratégico. Tá? Então, houve uma série de negociações pelo controle dessas vias de comunicação e havia uma disputa já entre a Rússia, União Soviética e Turquia, sendo que a Turquia tinha prevalecido esse controle.
mas esse controle vai ser extremamente questionado pela União Soviética. Por quê? Vai ocorrer uma série de ações em que a União Soviética vai tentar impedir que países fora do Mar Morto, ou seja, fora aqueles países que compõem o Mar Morto, entrem com suas embarcações dentro desses estreitos ou através desse controle de canais. Com isso, vai pressionar a Turquia com relação a isso, né? É um fato que vai demarcar muito isso é a presença de um navio de guerra americano, né, que a Turquia vai liberar essa presença com a justificativa de estar trazendo o corpo do embaixador turco nos Estados Unidos. Então vai haver essa presença marítima ali e isso vai estabelecer o quê? Um profundo clima de tensão ali. Stalin não vai aceitar essa presença, né, e vai questionar essa presença ali, tá? Além disso, a Rússia vai realizar uma série de manobras navais, utilizando forças navais dentro dessa região. Então, a Turquia vai se sentir pressionada pela União Soviética. Então, vai haver um tensionamento ali entre União Soviética e Turquia, sendo que havia um acordo anterior que a Turquia queria realizar esse controle. Obviamente, os Estados Unidos vai se posicionar a favor da Turquia e contra a União Soviética no sentido de regulação e controle desse canal, tá? Claro que também havia um tensionamento interno dentro da própria Turquia com relação aos membros do Partido Comunista Turco também. Uma situação muito próxima a essa vai acontecer na Grécia, né? A Grécia vai formar uma resistência ao nazismo, né? A Turquia foi um país neutro, entre aspas, né? Vamos dizer assim, durante a guerra. Já o caso da Grécia, não. A Grécia foi invadida pelos nazistas, controlada pelos nazistas, e houve uma formação de uma resistência grega. Só que essa resistência grega ela era formada por dois grupos. Dois grupos exerciam liderança dentro da resistência grega. Um grupo ligado à monarquia grega, mais tradicional e conservador, e um outro grupo ligado ao Partido Comunista Grego. Então, antes até da saída dos nazistas, vai haver uma luta interna, uma espécie de guerra civil, onde essas lideranças vão entrar em choque. Então, havia um grande tensionamento já anterior à própria guerra com relação à Grécia, né? E essa guerra civil vai se estender, vai ser uma guerra civil longa, que vai começar em 1941, ainda com a ocupação nazista, e só vai terminar em 1949, né? E havia o quê? Houve no final, em 49, o quê? O exílio, a prisão e o exílio, né? Fuga, prisão e execução de membros do Partido Comunista Grego, né? Então havia todo um tensionamento nessas regiões de importância estratégica fora do próprio eixo da Europa Ocidental também, tá? Então, partindo dessa ideia do expansionismo soviético, né, tanto na Europa Oriental e também no caminho mais ao Oriente, com Turquia e também Grécia envolvido nesse avanço, vai se estabelecer uma doutrina Truman, que vai ser uma doutrina que também vai ter outro nome, né, a doutrina de segurança nacional. Ou seja, os Estados Unidos estão tentando regular essa expansão a nível global realizada pela União Soviética, tá? Então vai tentar conter esse avanço. Preocupação primordial ou estratégica fundamental seria a Europa Ocidental. Países arrasados pela guerra, onde a população sofreu muito esse avanço do nazismo, né? E foi bastante penalizada, além da população, país arrasado no sentido físico também. Então, um dos braços principais dessa doutrina Truman vai ser o Plano Marshall. E o que seria esse Plano Marshall? Seria um programa de ajuda financeira a esses países arrasados pela guerra, tá? Inicialmente, há o quê? Alguns pontos que foram negociados através de um encontro onde a comunidade participou desse encontro. Então, o fundamental seria o aumento da produtividade agrícola e industrial dos países. A estabilidade financeira, essa questão da estabilidade financeira é fundamental a gente entender. A gente não viu nos nossos vídeos anteriores, mas houve uma grave crise econômica mundial, a crise de 1929, com a quebra da Bolsa de Valores. Essa crise até impactou principalmente no avanço do nazismo na Alemanha, que já estava em crise e teve um agravamento de sua crise
e, com isso, o fortalecimento do Partido Nazista Alemão. Cooperação econômica entre países participantes, solução de déficits de dólares e aumento das exportações. A gente vai ver essa questão do déficit de dólares, a gente vai ver também que vai haver uma formação de um sistema financeiro mundial. Antes mesmo de terminar a guerra, em 1944, vai haver uma grande reunião nos Estados Unidos, num local chamado Bretton Woods, onde vai se estabelecer normas ou tentativa de regulação de um sistema financeiro mundial. Também veremos no próximo vídeo, junto com a formação da ONU. Tá? E vai haver também o quê? Redução de tarifas e conversibilidade de moedas. Para que isso? Para facilitar o comércio internacional. Claro que todos esses pontos, se a gente for analisar ponto a ponto, de certa forma favorecem os Estados Unidos, né? Mas isso a gente vai ver mais adiante. Essa fase inicial da Guerra Fria, também chamada de fase clássica, que vai ser formada principalmente a partir da década de 50, a gente está vendo o final da década de 40, as crises todas que geraram essa fase, né? Ela é chamada de fase clássica, né, da Guerra Fria. Tá? Como a gente já tinha tratado, o que acontece? Havia toda uma preocupação com o estabelecimento da paz, mas também para evitar um retorno de uma crise mundial semelhante à crise de 29. Né? O governo americano estava muito preocupado com relação a isso. E também havia o quê? Uma necessidade de manutenção, de expansão do próprio sistema capitalista do governo americano também, né? Já que ele foi o grande fornecedor de recursos da Segunda Guerra, ele se estabeleceu como potência a partir do final da Primeira Guerra. Então havia todo um planejamento nesse sentido, né? Para evitar uma crise, para evitar umas novas guerras e também no sentido de manter esse impacto ou esse crescimento que os Estados Unidos realiza durante a própria guerra, a partir da sua recuperação econômica após a crise de 29. Né? Então, uma massa de recursos imensa foi utilizada na recuperação de países no pós-guerra. Ao todo, 13 bilhões e meio de dólares, né? Uma fortuna incalculável, principalmente se a gente atualizar esses valores para hoje, né? Que é isso, a gente está falando final da década de 40, né? Início da década de 50. Né? Stalin se recusa a receber essa ajuda, obviamente, né? Já que ele já estava desenhando toda uma estratégia de oposição, né? Então já havia um encaminhamento desse tensionamento anterior, e também com uma grande justificativa, né? Porque para você receber essa ajuda de custos de guerra, você teria que fornecer dados estratégicos do país, né? Ou seja, dizer aonde você ia colocar essa grana. Ia estar submetido a uma fiscalização, uma auditoria desse uso desses recursos. Então, você estaria fornecendo dados estratégicos, econômicos, de planejamento econômico estratégico a essas entidades, né? Que controlavam essa ajuda, né? Então, havia toda essa questão aí. Dos países do leste europeu, somente a Iugoslávia adere a essa ajuda. E é fornecida à Iugoslávia 109 milhões de dólares de ajuda. Temos que entender que aí já havia um intencionamento entre o líder do Partido Comunista Iugoslavo, que seria Tito, com relação a Stalin. Já havia um desentendimento anterior. E com isso a Iugoslávia aceita esse auxílio. Tá? Então, é destinado uma série de recursos a esses países. Havia também uma outra situação. Stalin pressionava muito que a Alemanha pagasse ou desse indenização à destruição que ela fez no território russo. E isso não se realiza. As indenizações que seriam dadas à Rússia passaram diretamente para a reconstrução da própria Alemanha. Então, isso também gera um novo tensionamento no sentido econômico. Obviamente, com relação ao Plano Marshall, aqueles países da cortina de ferro, eles vão reagir, né? Vão tentar montar um sistema semelhante ao Plano Marshall de ajuda econômica também, para que aqueles países que não aderiram ao Plano Marshall passam a ter também um auxílio econômico.
A princípio, é montada uma organização chamada Comiform, onde vão ser partilhadas informações e vai haver uma coordenação política dos partidos comunistas. Obviamente que essa organização ela vai ser controlada pela União Soviética, sobretudo, né? Para ela ter o controle a nível de informações dos partidos que controlam o poder nos seus respectivos países satélites da União Soviética. Vai haver também a criação do Comecon, Conselho Mútuo de Ajuda Econômica, que na verdade vai ser a entidade que vai se contrapor diretamente ao Plano Marshall. Tá? Haver tanto troca de informações como também auxílio técnico. Né? Nesse grupo, esse grupo vai ser formado pela União Soviética, Alemanha Oriental, inicialmente, e depois vai ser estendido a outros países, como Tchecoslováquia, Polônia, Bulgária, Hungria, Romênia. E na década de 60 vai entrar também Mongólia e em 72 Cuba, após resultado de sua própria Revolução Cubana, né? E o Vietnã em 78, né? Então você vai ter toda uma expansão dessa entidade ao longo do tempo, tá? Essa entidade vai ser extinta em 91 e a gente vai ver depois, né? Com a dissolução da União Soviética, com o fim da União Soviética, né? Isso tudo a gente vai ver aí posteriormente, já no declínio, na crise que vai se formar dentro desse bloco chamado União Soviética e seus países satélites. Além da questão econômica, nós vamos ter a questão militar a ser resolvida ou ser fomentada dentro dessa crise toda que foi esse embate, né, dentro desse mundo bipolar, né? Então, nós vamos ter a formação da Organização do Atlântico Norte, a OTAN, que é muito importante para nós, pois a gente está vendo crises até hoje com relação à OTAN, né? Com ameaças de entrada à OTAN de países que compõem o leste europeu, e isso sendo usado como justificativa no caso da Ucrânia, né? A Ucrânia ameaçou entrar para a OTAN, e aí, como reação, a Rússia acabou invadindo, né, a Ucrânia, né? À medida em que há uma ajuda mútua, militar, mas também um acordo de que se um país desse for atacado, membro da OTAN, todos vão reagir. A própria OTAN vai reagir a esse ataque e contrapor esse ataque com um ataque àquele que atacou aquele país. Então, um pacto militar muito forte, formado. Claro que teve um auge dele na década de 80, né, de poder, vamos dizer assim, militar dentro do que seria a OTAN, né? Há todo um questionamento, principalmente o presidente Trump, né, questionou o nível de gastos na OTAN dos Estados Unidos com relação à Alemanha e à França, né, acreditando que esses outros países deviam investir mais do que estavam investindo, né, já que a configuração histórica mudou, né, nesse sentido. Então, há todo um movimento em torno do enfraquecimento dessa própria OTAN, principalmente relacionada às ideias ou à política externa de Trump, né? Nem tanto assim acontece quando o Partido Democrata está no poder, né? Ele tenta fortalecer o papel dessa OTAN, né? Então há ali uma certa mudança ali de perspectiva do que seria a OTAN para essas lideranças nos Estados Unidos, né? Mas vamos lá. Essa organização foi formada inicialmente por 12 países, né? Estados Unidos, Canadá, Grã-Bretanha, França, Bélgica, Holanda, Itália, Luxemburgo, Islândia, Noruega, Portugal e Dinamarca. Posteriormente, recebeu adesão na década de 50 da Turquia e Grécia, né? Após esses países resolverem as suas crises internas, né? Como a gente já discutiu anteriormente. E a Alemanha Ocidental entrou em 55, sendo que a Espanha somente entrou em 82, tá? Em contraponto a toda a formação da OTAN, os países que compõem a cortina de ferro, né, junto com a União Soviética, vão formar um pacto chamado Pacto de Varsóvia, né, em 55, que vai ser formado pela Albânia, Bulgária, Tchecoslováquia, Alemanha Oriental, Hungria, Polônia, Romênia e União Soviética, sendo que em 68 a Albânia se desliga desse pacto, tá? Então, a gente está vendo o quê? Com esse pacto e com a própria ideia do Plano Marshall e também a OTAN, que a gente está vendo o palco inicial, central, do que foi a Guerra Fria, que foi o quê? A Europa. Né? A Europa seria o palco central. Tanto a Europa Ocidental quanto o leste europeu
foram as áreas onde a gente vai ter os principais embates iniciais ou questões de crise inicialmente dentro dessa guerra, tá? E aquilo que eu já tinha falado antes, a Rússia não vai receber um centavo de indenização, né? Ela não quis entrar para a reconstrução, né, no Plano Marshall, e também não vai receber essa indenização, tá? Com relação à Segunda Guerra Mundial por parte da Alemanha. Então, para a gente entender um pouco mais ou se aprofundar nessas questões ligadas ao início dessa Guerra Fria, nessa primeira fase, a gente tem que entender o seguinte: havia uma teoria que dominava principalmente a política externa americana, que seria a teoria dominó. Ou seja, se um país caísse ou se transformasse em um país comunista ou socialista, né, haveria uma série de países ao lado dele que cairiam nessa mesma ideia, de se converter ao comunismo. Então, o efeito dominó estaria formado, né? O conselheiro especial do presidente Truman, Foster Dulles, implementa essa teoria, né? E essa teoria vai influenciar tanto a política externa americana, né, quanto também a própria política que vai dominar no bloco, vamos falar assim, no bloco bipolar ligado aos Estados Unidos dentro da ONU, né? Então vai haver toda essa ideia, tá? Além disso, o que é importante a gente entender? Se por um lado os Estados Unidos se vendia ou se colocava como grande defensor da democracia no mundo, a União Soviética dizia que os Estados Unidos era um país imperialista, que queria dominar o mundo através de uma visão imperialista, de controle sobre este mundo. Então a gente vai ver um embate ideológico, um embate de ideias entre essas duas superpotências que se formam, né? Obviamente que a gente já via esses sinais no final da Segunda Guerra, nas conferências, né? À medida em que os Estados Unidos e a Inglaterra ao lado deles já não tinham uma política tão territorialista de domínio, e sim um domínio no sentido mais econômico, né? De fornecer recursos, de fazer com que esses países ficassem em dívida com ele e, a partir daí, estabelecer suas relações, né? Ao passo que a Rússia, com Stalin, tinha uma preocupação extremamente territorialista de controle para criar todo um bloqueio a um possível ataque anterior, já que ela havia sofrido imensamente na Segunda Guerra Mundial. Então havia todo um sentido de proteção ou de manutenção territorial ou de expansão territorial via países controlados diretamente através de uma política de país satélite e de controle. Claro que havia também outras diferenças aí no sentido do partido único, né? E outras políticas ligadas a esse regime imposto pela União Soviética, né? Então temos que refletir sobre isso e seguiremos no próximo vídeo falando sobre essas instituições, né, principalmente a ONU e o sistema financeiro internacional estabelecido no pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, até os anos 80, 90. Né? Vejo vocês no próximo vídeo. Se gostaram do vídeo, se inscrevam no canal e deem uma curtida. Muito obrigado e até a próxima.